Fala pessoal, bem-vindos ao curso de Introdução ao Power BI. Eu sou o Emerson Della Torre, vou ser o seu instrutor durante esse tema. Eu sou analista de dados e trabalho atualmente na prática, atuante como analista na empresa Vix Logística. E aí vamos aprender um pouco mais juntos sobre essa ferramenta tão poderosa que é o Power BI. Vamos lá? Então vamos começar. Preste atenção no slide, que aí nós temos algumas informações interessantes para apresentar para vocês. O Power BI ele é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft. Mas o que é o Power BI? Essa é uma excelente pergunta para começarmos, né? Para essa introdução. Bom, a Microsoft ela tem um site de documentações em que ela fornece uma descrição do que é a ferramenta que ela produz. Ali está descrito para a gente qual é essa definição do Power BI. Bom, a Microsoft define o Power BI como uma coleção de serviços de softwares, aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes. Vamos entender isso aqui. O que é o Power BI? É um conjunto de ferramentas e é até chamado de Self-Service BI. Sabe aquele restaurante self-service? Então, nesse restaurante você vai lá, você tem uma mesa com alimentos e você vai se servir. Self-service, você se serve. O Power BI é um tipo de ferramenta assim. Ele oferece várias ferramentas disponíveis para você e você vai se servir dessas ferramentas. É fácil de usar. Já está tudo pronto, é bem intuitivo. Então não tem dificuldade. Você não precisa ser um mestre da programação para utilizar o Power BI. Isso que é mais magnífico dessa ferramenta. Porque com poucos cliques conseguimos criar ali um dashboard profissional e muito legal. Mas você dá licença que eu estou dando aula. Muito bem, gente. Vamos aprender então um pouco mais, né, sobre o Power BI. As partes do Power BI. Bom, o Power BI ele consiste em pelo menos 3 elementos. Que é o aplicativo desktop, onde você vai criar os seus dashboards. Um serviço SaaS, que é um software como serviço, você paga mensalidade para ter acesso a ele, que é onde você vai publicar os seus dashboards para ele ser compartilhado na internet. E o aplicativo móvel, que é o dashboard que você criar, você consegue visualizar ele no celular. Muito simples de fazer isso. O Power BI, a gente utiliza muito ele para poder juntar nossos dados. Já teve um problema em que você tinha uma planilha e aí você precisava, além da planilha, pegar uma informação que estava no arquivo CSV, juntar com uma outra informação que estava lá no banco de dados para você conseguir montar um gráfico? Pois é. Esse tipo de problema, que dava uma mão de obra danada, acabou com o Power BI. Utilizando o Power BI, a gente consegue consolidar tudo de uma maneira fácil e exibir no dashboard. Muito legal. Bom, aqui nós temos essas partes do Power BI, né? Vemos ali primeiro o desktop, o Power BI Desktop, que é esse aqui. Logo na sequência, a gente publica no serviço do Power BI e aí, depois de publicado, nós conseguimos ter acesso também no celular. É bem simples de mexer e nós vamos ver isso aqui um pouquinho na prática nessa introdução. Bom, mas o que é o Power BI Desktop? Nós vimos 3 elementos. Power BI Desktop, Power BI Serviço e o Power BI Mobile. O Desktop, o que é? É justamente onde nós vamos trabalhar a maior parte do tempo. O Desktop nós conseguimos conectar os dados, pega a planilha, pega o TXT, pega uma API, pega um banco de dados, qualquer tipo de dados. O SAP, você consegue conectar uma infinidade de dados, se não todos. Depois de conectar dentro do desktop, você vai transformar, limpar os dados, que é o processo de ETL, onde nós vamos fazer todo o tratamento de dados e carregar eles para serem exibidos lá no nosso dashboard. E aí depois disso, vamos criar os visuais, os gráficos e depois compartilhar. Tudo isso é feito no desktop.
Bom, a nossa apresentação acabou. Mas a aula acabou? Não, de jeito nenhum. Agora é que a brincadeira vai começar. Vamos ver agora aqui, olha, o nosso querido Power BI. O Power BI, ele tem essa carinha aqui, olha. E aí nós vamos agora aprender algumas coisinhas básicas, mas que vão servir para a gente iniciar a nossa jornada nessa ferramenta tão poderosa. Bom, olha só. Aqui no Power BI, logo em cima, nós temos as abas. A página inicial, que é essa aqui, nós vamos ter aqui algumas ferramentas principais que tem a ver com o processo de tratar os dados. Nós vamos ter ali o obter dados, onde nós vamos poder, olha, obter uma infinidade de dados. Mas não é só isso aqui não, olha só. Vai abrir uma caixinha aqui pra gente. Isso, ó. E nessa caixinha, olha quantas fontes de dados nós podemos extrair, conectar para extrair informação. São muitas. Fique à vontade para pesquisar, para dar uma olhadinha no seu Power BI e ver, né, por curiosidade, quais são as fontes de conexão que nós temos. São muitas. E temos categorias como arquivo, banco de dados, o Power Platform, Azure, serviços online e outros. Vocês depois podem entrar no detalhe, viu? Mas com essa lista que nós temos aqui, praticamente qualquer tipo de dado vocês vão conseguir conectar. Tá bom? Então, olha, nessa primeira aba aqui, nós vamos ter tudo relacionado a dados. SQL Server, transformação de dados. Vamos conseguir criar ali alguns visuais, que mais à frente nós vamos ver como isso aqui vai funcionar. E também o famoso botãozinho publicar, além das medidas. Muito bem. Na aba inserir, nós temos ali algumas ferramentas para inserir novos visuais, novas páginas, árvore hierárquica, e nós vamos entrar em detalhes aqui também. Na modelagem, nós vamos ver mais a respeito sobre as medidas, sobre gerenciar funções, essa parte de segurança é muito interessante, e os relacionamentos. E em exibição, aí é mais voltado para o layout, né? Vamos conseguir mudar os temas, o layout móvel, além de ter aqui algumas outras ferramentas que vamos também, ao longo do curso, ver em mais detalhes essas ferramentas. Mas, para começar, para a gente ver o poder da ferramenta, vamos fazer uma carga de dados aqui, vamos ver se a gente consegue, em poucos minutos, exibir um gráfico. Será que dá? Bom, para começar, eu vou indicar para vocês um artigo muito legal que é da Karine Lago. A Karine Lago é uma pessoa fantástica aí que ela tem feito cursos, né, de Power BI para gente, e ela é uma MVP da Microsoft. E aí lá no site dela, ela tem esse artigo, 11 bases de dados para praticar no Power BI. E ela tem um vídeo apresentando, né? Eu vou deixar o link desse vídeo, desse artigo, para vocês acessarem depois, tá bom? E aí aqui, olha, ela indica várias bases de dados para a gente conectar. Eu vou usar agora, para a gente experimentar, a base do IBGE. Essa aqui, ó, IBGE. Aí clicando aqui no IBGE, já está até aberto aqui, ó. Nós temos algumas fontes de dados que o IBGE nos disponibiliza. Eu vou acessar isso aqui, ó, localidades. Pronto. Então nós já percebemos que de cara o IBGE fornece uma API de localidades. Então, olha, normalmente a gente conecta no Excel, no arquivo de texto. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos conectar numa API, num serviço que entrega informações do IBGE. Vou pegar direto lá do servidor do IBGE, através dessa API. Bom, como que a gente faz isso?
Uma API é um serviço que ele cria para a gente como se fosse uma porta para uma base de dados de alguém. É mais ou menos isso. Eu quero pegar informações de um banco de dados de alguém. Esse alguém tem que me permitir. Então ele me dá um endereço. Ó, você quer acessar meu dado? Tudo bem, eu permito você acessar. Então você vai usar esse endereço aqui. Algumas APIs, elas têm segurança. Então ele vai precisar de senhas, de criar um token de acesso e tudo mais. Como essa aqui é uma API pública, nós podemos acessar sem senhas. É só botar lá o endereço que ele vai devolver o dado para a gente. Então vamos fazer isso. Ó, ele deu aqui, ó, obtém o conjunto de distritos do Brasil. É um get. O get é quando a gente quer pegar a informação. Então vamos pegar esse endereço aqui, ó. Get. Copia. E vamos voltar lá para o nosso Power BI. Aqui. Muito bem. Dentro do Power BI, nós vamos aqui vir em obter dados. E vamos ver em web. Nós queremos pegar a informação da web. Né? Então vamos aqui em web. Pronto. Abriu a URL, nós simplesmente vamos colar. Colar o endereço da API que nós queremos obter os dados. Deu ok. Aí agora aqui o Power BI vai se conectar ao servidor lá do IBGE e vai trazer para a gente as informações. Vai carregar os dados aqui para a gente. E aí é que a mágica começa. Está carregando. E carregou aqui na minha outra tela. Deixa eu trazer aqui para vocês. Muito bem. Muito bem. Carregou agora essa outra tela aqui. Que outra tela é essa? O Power BI ele possui o Power Query. O que é o Power Query? O Power Query é essa tela onde nós tratamos os dados. É onde nós misturamos os dados. A gente pode pegar dados de qualquer lugar que ele vai transformar nesse mesmo modelinho de tabela, como se fosse um Excel. E aí a gente vai poder trabalhar com ele, mesclar tabelas. A gente pode agrupar, pode excluir, pode fazer o que quiser. Porque aqui ele só vai fazer dentro do Power BI, ele não vai alterar o dado lá na fonte. Então você pode trabalhar aqui sem medo, não vai afetar em nada o que está guardado lá no servidor, no arquivo. Aqui você trabalha sem medo. Por exemplo, eu posso muito bem vir aqui e deletar essa coluna. Olha, apagou. Caramba, perdi a coluna. Não, você não perdeu. Lá no servidor, essa coluna continua. Ela não sumiu de lá. Ela só sumiu da visualização aqui. Mas se você quiser voltar com a coluna, olha que fácil. Aqui do lado, ó, etapas aplicadas. Ele já aplicou um monte de etapa, né? Mas aqui no final, ó, colunas removidas. É só apagar. Pronto, voltou o que estava. É bem simples. É bem intuitivo o Power BI. E essa tela do Power Query aqui, ela mostra pra gente. Nós vamos entrar em detalhes futuramente. Aqui a gente só quer fazer uma demonstração. Bom, para começar, ele já entendeu aqui automaticamente que essa coluna é de números. Mas veja só, se essa coluna é de números, isso quer dizer que eu posso fazer cálculos com esses números. Será que o ID é uma coluna em que eu vou fazer cálculos? Não, né? Não vou fazer cálculo com ID. Eu só vou usar o ID para identificar. Eu não vou calcular. Então não faz sentido ele estar como número. O Power BI ele ajuda muito a gente. Mas algumas vezes ele automaticamente tenta nos ajudar, mas o contexto é outro. E ele não entende isso, daí ele não tem a nossa inteligência. Então vamos corrigir isso aqui. A gente vai vir aqui, ó, clicar aqui em cima do número, vai abrir uma listinha do tipo de dado, e aí eu vou botar texto. Substituir atual. Pronto, ele já me botou como texto. Eu não vou fazer isso para todos, mas aqui você já consegue ter uma ideia de como é fácil mudar um tipo de dado. Muito bem, agora eu vou simplesmente aqui, ó, fechar e aplicar. Fechar e aplicar. Pronto, eu já vou estar meus dados carregados. Ele já vai exibir aqui para mim. E aí nós vamos ver como é fácil criar um gráfico.
Como é fácil criar um gráfico. Ele está carregando ali o modelo. Pronto, já carregou meu modelo. E aí vamos ver aqui um gráfico, né? A gente clica aqui, ó, colunas, gráfico de colunas clusterizado. Muito bem. E aí dentro de gráfico de colunas clusterizado, nós vamos ter, temos aqui do lado, ó, a tabelinha que a gente acabou de carregar, que é distritos. Muito bem também. Então nós queremos saber quantos municípios nós temos, certo? E aí nós vamos ver aqui, ó, quantos municípios nós temos. Nós vamos pegar isso aqui, vamos botar no eixo, e o município ID nós vamos botar aqui em valores, ó. Opa, já tem aqui o gráfico. Olha que interessante. Eu já tenho aqui um gráfico. São muitos municípios, mas aqui ele já foi exibiu já um gráfico para mim, por região. Como a quantidade é muito grande, ele não vai exibir aqui para mim a legenda, né? Mas aqui a gente pode ver, olha, as quantidades. Quantos municípios a gente tem. Então é bem simples, né? A gente trabalhar aqui com Power BI. Por exemplo, se eu vier aqui e pegar a região, eu boto aqui, ó, no eixo, boto aqui nos valores. Pronto, olha lá. Eu consigo ver aqui, ó, por região, quantos municípios por região. Olha que interessante. Então, ó, em Minas eu tenho muitos municípios de região. Olha lá, ele faz a contagem, né? Contagem de município região imediata por região imediata. Então eu estou vendo aqui, ó, os municípios, cada estado, quantos municípios tem. Eu consigo fazer essa análise. Então é muito simples a gente gerar um gráfico. Nos próximos cursos nós vamos ver um pouco mais sobre o Power BI, o poder dele. Vamos aprender sobre medidas, vamos aprender sobre muitas outras ferramentas, tratamento de dados. A gente não fez tratamento, só carregou o dado e entregou ali para a gente fazer esse gráfico, né? E aí vamos aprender muitas coisas interessantes. Aguardo vocês nos próximos vídeos.